2 do react do Desenhos da Nick que voltar à vida, a palavra do Netuno, parte 2. Paramos aqui, exatamente aqui em 39 minutos. Agora é pra terminar de vez, bora lá. Da série, mas ele tá mais pra um episódio estendido do que um filme mesmo. A aventura de ter que salvar o bairro deles é bem interessante, e o fato de que pra não destruírem a vizinhança eles precisam causar mais destruição ainda é bastante engraçado. E é bom ver como até aquele momento eles conseguiam equilibrar bem a dose de temáticas complexas e o cômico. O antagonista do não chegou a ter um desenho 3D também? Eu tô ficando louco. O filme é consistentemente detestável, o que me faz aprová-lo como um bom vilão. O filme é bacana, não tenho muito a criticar sobre ele, tirando a cena da Helga se declarando pro Arnold. Claro, é o que esperávamos a série inteira, mas além de ser bem esquisita a situação, eles logo desfazem tudo num diálogo do Arnold com a Helga, o que faz sentido, afinal... Mano, não faz sentido. Esperaram tanto nesse momento, quando tem... No meu momento, não quero mais nada, só queria dar um beijinho mesmo, valeu. Vai se ferrar. Não, era pra voltar ao status E se inscreve aqui em busca dos mil, que se faz. quo, já que a série continuaria. Então, apesar do filme ser legal, o fato dele parecer um episódio estendido, não fechar direito os arcos de forma emotiva, e claro, o marketing do filme ter sido ruim, fez com que ele fosse um fracasso de bilheteria, apesar do seu orçamento Esse é do cinema ou da TV? ter sido baixíssimo. E pra Nickelodeon e Hey Arnold, isso foi fatal. Teve até um jogo licenciado pra Game Boy Advance desse filme, e eu quase não passei da primeira fase nesse jogo, até porque depois de morrer diversas vezes, quando eu cheguei no final, notei que tinha esquecido de checar algumas salas pra chamar os amigos do Arnold. Então eu tive que tentar voltar pro começo, e falhei miseravelmente. Mas o jogo é legalzinho. Só que esse filme e esse jogo não são o revival de Hey Arnold. Afinal, o plot sobre o bairro ser demolido não é o arco mais importante do desenho, e sim o arco dos pais do Arnold. Como era apresentado na série, mas com mais ênfase ainda no episódio de 2 partes, a competição dos pais da 3ª temporada, o Arnold perdeu seus pais quando era bastante novo. O episódio é bem emotivo e apresenta o avô do Arnold contando histórias épicas de aventura sobre os pais dele. Mas ao final do episódio, após algumas situações que chateiam o Arnold, seu avô lhe conta a verdadeira história. Até que é o Wi-Fi. Até que é o Wi-Fi, porque a próxima cena vai ser impactante. Tenho até medo. Caiu mesmo. Caiu mesmo o Wi-Fi. De novo, meu Deus do céu, 3 de volume que tá. verdadeira história. O pai do Arnold era um antropólogo chamado Miles, e sua mãe, Stella, era médica e botânica. Os dois conheceram em uma expedição na selva de São Lourenço, onde exploravam templos antigos e realmente se aventuravam como Indiana Jones. Esse episódio, a competição dos pais, assim como o último episódio de Hey Arnold, o diário, são legais até. Mas sendo sincero, as partes dos pais do Arnold, essas aventuras mirabolantes, fogem bastante daquela vibe urbana e contemplativa que estamos acostumados, que é um dos pontos mais fortes do desenho. É como estar assistindo Manhattan, de 1979, um filme bem slice of life, terminar querendo ver mais daquilo e partir diretamente pros Goonies, ou Indiana Jones mesmo, que não são referências ruins de filmes, de forma nenhuma. Apenas gêneros bem diferentes. Esse arco é realmente o Sonic Adventure de Hey Arnold, não posso mentir. O último episódio de Hey Arnold termina com um cliffhanger, o Arnold encontrando um mapa que pode levá-lo aos seus pais. Ele corre para mostrar aos seus avós e a série finaliza. Depois disso, deveria vir o filme Hey Arnold na Selva. Mas a Nickelodeon acabou cancelando esse filme na época, causando algumas desavenças entre o criador da série, Craig Bartlett, e a própria emissora, o que resultou no cancelamento de Hey Arnold. Graças a reprises do desenho em 2000...
2012, a curiosidade dos fãs perante o final de Hey Arnold renasceu, e o Craig Bartlett voltou à Nickelodeon por volta de 2013 para desenvolver um novo desenho, que acabou não sendo escolhido, mas isso basicamente reabriu as portas. Durante reuniões com executivos da Nickelodeon em 2014, ele fez uma apresentação chamada Arnold 101, trazendo aspectos da série original e explicando mais sobre o filme na selva. E um ano depois, em 2015, a Nickelodeon revelou o retorno de Hey Arnold com seu filme, prometendo a resolução dos arcos que ficaram em aberto. Craig Bartlett voltou como roteirista e produtor executivo do projeto, e o diretor foi o Raimi Muskies, justamente aquele que dirigiu o episódio O Diário. E em novembro de 2017, o filme seria lançado na Nickelodeon como uma estreia televisiva. Infelizmente, o filme não chegou a sair nos cinemas por diversas razões, algumas sendo por causa do trauma do primeiro filme, e outras o escopo dele mesmo, que não foi feito para ser um grande blockbuster, e sim uma conclusão narrativa simples mesmo. O filme utiliza vários artifícios já conhecidos da série para criar uma história coerente. Por exemplo, ele já começa com um sonho do Arnold, como os devaneios que ele tinha no início de alguns episódios do desenho. O começo do filme é maravilhoso e puxa mais daquela sensação tranquila e urbana que estamos acostumados. Tá parecendo aquela animação dos Simpsons hoje em dia, não sei porquê, mas tá parecendo. A amizade entre o Arnold e o Gerald, a paixão da Helga pelo Arnold e até mesmo a comédia, com esse cara mais uma vez fungando no cangote da Helga. Sinceramente, esse aí é o grande herói do filme. Ai, eu poderia te bater. É louco. Ah, seu cabeça de bigorna. Ele salvou tudo. Basicamente, no filme é um concurso na escola que dá direito a uma viagem para São Lourenço, convenientemente o lugar que os pais do Arnold passavam a maior parte do tempo, e provavelmente foi onde eles estiveram pela última vez antes de sumirem. O Arnold até tenta ganhar o concurso, que era necessário fazer um vídeo realizando alguma ação humanitária, só que tudo dá errado, e mais uma vez a Helga vai ter que intervir e dar um jeito de ajudar o Arnold, mas claro, sem parecer que ela na verdade gosta dele. Ela tem vários vídeos que gravou do Arnold sem ele saber, e alguns desses vídeos mostram ele fazendo boas ações, que fazem callback a episódios da série clássica. Com isso, o Arnold consegue passar no concurso, e ele vai para São Lourenço, onde encontrará alguns rostos familiares. Ou será que não? A parte em São Lourenço encontrará alguns rostos familiares. Parece São Madruga, pô. Ou será que não? A parte em São Lourenço, pra mim, foi inesperadamente boa. Ainda tem exatamente a vibe de cidade quando eles chegam lá, a tranquilidade normal da série. E nós somos praticamente convidados a contemplar os visuais que eles apresentam no filme. Durante a história, somos introduzidos ao vilão La Sombra, que se passa pelo melhor amigo dos pais do Arnold, o Eduardo. Desde que eu vi o Eduardo na série, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha por alguma razão, mas ele é gente boa. O La Sombra se passar por ele foi uma jogada de mestre pra quem ficou desconfiado também. Quando contam histórias dos pais do Arnold, eles não fazem flashbacks épicos ou se prolongam desnecessariamente. Eles até fazem callback em histórias como o Arnold nasceu durante a erupção de um vulcão como um semideus. Mas ainda assim, eles conseguem entregar uma história de aventura, conspiração e mistério sem exagerar tanto no tom. Eles exageram, mas não tanto. O Arnold e seus amigos que foram nessa viagem são capturados pelo La Sombra, que trama conseguir de volta o Corazón, relíquia da tribo que basicamente endeusa o Arnold. O tratam como o escolhido, The Chosen One. É esquisito, não posso negar, mas tem uma explicação pra isso. Bom, a verdade é que os pais do Arnold, que cuidavam de doenças nessa tribo, incluindo a doença do sono, que deixava as pessoas adultas numa espécie de coma, tinham também entrado em estado de coma, e somente o Arnold poderia salvá-los dessa situação. Após uma briga entre o Arnold e o La Sombra numa ponte velha, o verdadeiro Eduardo surge e salva ele, Gerald e Helga, enquanto o La Sombra cai para a morte. Mais um vilão detestável, como o do filme anterior. Como vamos voltar pra lá? Eu pessoalmente prefiro a Ponte de Pedra.
Tá bom, então. Ah, essa cena é engraçada. Eu tenho que admitir que, apesar de eu não curtir muito o plot dos pais do Arnold, eu fiquei emocionado com essa família reunida. É triste ver o Arnold acordando, achando que tudo foi um sonho, mas recompensador quando descobrimos que, dessa vez, ele não estava sonhando. Podemos te levar pra escola? Já estávamos com saudade. É claro que podem. Um dos highlights desse filme pra mim é quando o Arnold encosta na Helga e ela sente calafrios assim. Muito obrigado, Helga. O quê? Eu gosto de romance. Eu sou um cara que valoriza uma boa demonstração de amor. Beiça-me, meu amor. Meu Deus. Roberto! É, o filme Revival de Hey Arnold na selva, feito não para revivê-lo, mas sim concluir os arcos narrativos e, dessa forma, finalizar a série sem muitas pontas soltas. É um bom filme. Ele não fez tanto sucesso na época que saiu, afinal, a televisão já estava começando sua decadência. Os espectadores assíduos que restaram, mesmo que fãs, Já estavam bem velhinhos. eram poucos milhões. Talvez ter lançado o filme primeiro na televisão e demorado para lançar globalmente nos streamings possa ter sido uma estratégia falha da Paramount, mas o filme foi bem recebido pelos fãs nostálgicos que esperaram por mais de 10 anos. Mas diferente do filme de Hey Arnold feito para televisão, tiveram dois filmes revival de conclusão que foram diretamente para Netflix. E os dois não somente saíram no mesmo ano, como também no mesmo mês. Isso se chama estratégia. O primeiro desses dois filmes que vamos falar agora é o filme do Eu sabia. Invasorzinho. É um desenho de 2001 sobre um alienígena que invade o planeta Terra para tentar dominá-lo a qualquer custo. Suas tentativas são constantemente frustradas por Jib, um garoto maluco por teorias da conspiração, que é o arquirrival de Zin. Tem vários conceitos legais nessa animação. O Zin é um dos invasores Irken, soldados de elite que são de um império comandado pelos Altíssimos, os aliens mais altos e poderosos. O Zin não é um personagem querido pelos Altíssimos, muito pelo contrário. Eles tentam se livrar do Zin o mandando diretamente para fora do mapa, um lugar que nem deveria ter ou provavelmente não teria nenhum planeta. E lá, depois de meses viajando, o Zin encontra, por sorte ou não, o planeta Terra. O Zin chega na Terra acreditando piamente que está liderando uma missão de alta importância para o Império Irken, enquanto que, para eles, ele é apenas uma piada. Invasorzinho foi criado por Johnny Vasquez, um quadrinista que nos anos 90 publicou a HQ Johnny do Homicidal Maniac, e foi esse título que chamou a atenção de uma executiva da Nickelodeon. Por ser um quadrinho de terror envolvendo homicídio, temas adultos e muitos palavrões, é engraçado pensar que essa executiva, Mary Harrington, achou que seria boa ideia chamar o Johnny para criar uma série animada para crianças. Mas ela gostou não só do traço, mas também o quão estranho era o quadrinho, e como o Johnny fazia quadros de forma praticamente cinematográfica. Ela ficou intrigada com a maneira que ele desenvolvia os personagens. Mary deixou claro pro Johnny que ela e a Nickelodeon não arruinariam seu projeto limitando sua visão ou voz criativa, e ela foi a principal defensora de Invasorzinho, e é por isso que o desenho existe da forma que existe. Claro, a Nickelodeon não Pior que eu nunca vi Invasorzinho, então eu tenho muito o que comentar, não. deu o poder absoluto ao Johnny. Eles ainda vetaram algumas coisas, mas o criador do desenho soube trabalhar e até mesmo brincar com isso. Tem episódios realmente perturbadores em Invasorzinho, como o infame Colheita Sombria, que mostra o Zin roubando os órgãos dos seus colegas da escola. Esse episódio quase não foi exibido, mas ele comprovou o limite absoluto que um desenho da Nick podia chegar. Apesar de tudo, o cancelamento de
de Invasorzinho não teve muito a ver com liberdade criativa ou com a provocação do desenho tentando chegar cada vez mais no limite da emissora. Não, na verdade, teve muito mais a ver com o orçamento da série, que era muito mais alto que os outros desenhos da Nickelodeon e demorava mais para um episódio ficar pronto. Além da baixa audiência na época, pois apesar do fandom de Invasorzinho ter florescido fora da televisão, na internet e tudo mais, isso não era visível para Nickelodeon em 2001. E claro, a série era bem difícil de vender e fazer reprises, afinal, era extremamente sombria, pessimista e agressiva, sem muitas lições de moral e coisas do tipo. Tudo isso corroborou muito pro cancelamento da série em 2002, mas o desenho se tornaria cult ao longo dos anos, crescendo o suficiente para que uma editora independente de quadrinhos chamada Oni Press enxergasse o potencial de Invasorzinho, e com o aval da Nickelodeon, começaram a publicar os quadrinhos do desenho em 2015. A Oni Press já publicou HQs como Scott Pilgrim e até mesmo os quadrinhos licenciados de Rick and Morty. O Jhonen Vasquez esteve junto na produção desses quadrinhos. É claro que o criador do desenho, que já era quadrinista, não ficaria de fora. Ele atuou principalmente como supervisor criativo, mas também roteirizou histórias e fazia questão de manter o tom da série. Virado que o cara é conhecido por fazer quadrinho e depois que ele ajuda o desenho animado dele a fazer sucesso, ele volta a fazer quadrinho. Original. Outros artistas que trabalharam em Invasorzinho, como o Eric Trueheart, também estiveram envolvidos nos quadrinhos. O artista que fazia concept arts pro desenho, Aaron Alexovich, também retornou, fazendo tanto as artes quanto alguns roteiros. Tiveram mais artistas que trabalharam tanto na série quanto nos quadrinhos. Até o artista que dá voz ao Gir, o robô Pateta do Zin, esteve envolvido, pois ele também era o responsável por colorir as cenas do desenho e teve o mesmo papel nas HQ. Os quadrinhos de Invasorzinho tinha um traço magnífico, pega muito a vibe do próprio Johnny the Homicidal Maniac, com todo o exagero das expressões, sombras abundantes e até o lettering é sensacional. A primeira edição, basicamente, continua a história da série, e o filme Invasorzinho Florpus é altamente baseado nas primeiras duas edições dessa HQ. Tem algumas diferenças, é claro, e o filme contou a história com começo, meio e fim, mas as HQs só foram terminar em 2021, 2 anos após o filme, depois de 50 edições lançadas mensalmente e 4 edições posteriores, que foram lançadas por trimestre. Então tem muitas histórias além da série e do filme aqui. Apesar do desenho ter sido finalizado em 2002, o Johnny mesmo já disse que a série nunca parou em sua cabeça e que ele continuou fomentando ela, e o lançamento das HQs só comprovam que tinha realmente muito mais história a ser contada. Muita coisa pra contar ainda. Essas HQs seguem o mesmo padrão da série original, sempre de forma bem episódica. O fato do final dela não ter sido um final fechado pode até frustrar alguns, mas isso só deixa claro que o Zin pode voltar algum dia novamente, e que esse não é o seu final. Zin will return. Boa. As HQs de Invasorzinho tiveram diversos novos personagens sendo incluídos, Vão criar um desenho animado pro personagem secundário, quer ver? edições que focavam somente no Zin, ou somente no Dib, ou até mesmo na Gaz, irmã do Dib. Elas também se adequam tanto aos anos 90 e 2000, quanto aos dias atuais. Tem até referência a videogames, como Dark Souls, Animal Crossing, Metal Gear Solid, Minecraft. Ao longo dos anos, diversos artistas participaram das histórias e puderam colocar um pouco de suas próprias referências e estilo artístico. Então até o traço da HQ muda conforme vamos chegando ao final. Algumas artes são melhores, outras piores, mas a questão é que Invasorzinho, apesar de ter tido somente 2 temporadas na televisão, no mundo das HQs teve muito mais tempo de brilhar, e isso é fantástico. Cara, eu acho que até dei tempo que tô dando mais pernas pra eles. Eu nem tão deitado, mas nem tão sentado. Tá bom. Eu acho que fica tanto. Tinha tanto. Isso demonstra tanto que tinha mesmo, né, cara? Que mesmo assim cancelaram, mas os caras estavam uns 3 passos na frente. Até acabou que pensaram assim: tinha tanta coisa, vamos fazer quadrinho, fizeram quadrinho e deu boa. Fantástico! Mas quanto ao filme Invasorzinho e o Florpus, tem gente que gosta de dizer: ah, você pode assistir um filme sem ter visto nada de Invasorzinho, blá blá. Eu discordo. Em parte. Realmente, tem como gostar do filme sem ter visto Invasorzinho primeiro. Entretanto, pra compreender tudo que acontece ali, é sempre bom assistir alguns episódios do desenho original. E aqui está minha lista dos episódios mais essenciais pra você captar bem o filme. Pode tirar print se quiser. O filme começa com um estilo Essa, vou dar uma ideia. de...
Temporada 1, temporada 1, temporada 1. Não dá pra entender direito. Pode tirar print se quiser. O filme começa com um estilo diferente e mais épico de desenho. Quem já assistiu Invasorzinho vai entender que aquilo é somente uma das grandes sátiras que o desenho já costumava fazer. E quem Tem um barulho aqui. nunca assistiu vai se impressionar com o nível de produção, até ser pego de surpresa com a zoeira que é esse Invasorzinho e o Florpus. Mas além dessa cena comicamente cinematográfica, o filme como um todo tem uma estética bem cinema mesmo. Os planos que eles usam, ângulos, sombras, montagem, tudo é muito bem feito. Realmente, a forma do Johnny Vasquez de apresentar essas obras não se perdeu desde Johnny the Homicidal Maniac. E foi esse estilo que fez tudo isso ser possível nesse nível de qualidade. O filme é muito bom, e assim como a série e os quadrinhos, o plano maligno inicial do Zin não é um master plan ou algo mirabolante que vai realmente dar certo. Na verdade, o filme puxa bastante do que já estamos acostumados. Uma trama episódica. Claro, o Invasorzinho e o Florpus é um filme, talvez o último projeto audiovisual que veremos de Invasorzinho. Então ele tinha que ter um escopo maior, tanto em questões narrativas quanto em produção. E teve, mas ainda assim se manteve na essência do original. Apesar de apresentar os personagens e o contexto em que eles estão inseridos, os primeiros 20 minutos do filme são bastante movidos pela comédia aleatória, com alguns pontos importantes sendo mostrados. O Zin tenta lembrar o seu plano maligno que ele esqueceu, enquanto o Jib tenta voltar a ficar em forma, já que ele tá completamente asqueroso nesse início. Então o Zin descobre que a nave do Império Irken não só está longe da Terra, como também o nosso planeta nem se encontra na rota deles. Como vocês sabem, eles desprezam o Zin e estão pouco se lixando para sua missão de dominação. Quando o Zin finalmente descobre isso, ele entra em colapso e vira basicamente uma pilha de nachos e cheddar. Ele desiste dos seus planos. E quando o Jib entende isso, ele até compadece com o Zin e decide fazer um acordo com seu inimigo. E tudo se resume ao Professor Membrana, um cientista extremamente cético e pai do Jib. Ele está fazendo uma apresentação de sua nova invenção, um bracelete que trará paz para o mundo através da energia de crianças. Basicamente, Roubaram do Monstros S.A., pô. no específico Dia da Paz, todas as crianças do mundo precisam segurar as mãos umas das outras e o mundo entrará em paz. Só que o Jib leva o Zin sob custódia para essa apresentação, para finalmente mostrá-lo ao mundo. E naquele momento, o Zin engana o Jib e se rebela. Ele não só toma o controle da apresentação, como também captura o Jib e sua família. Depois, com a música inspiradora do G, Paz é demais. Paz é melhor que... as crianças se juntam e dão as mãos no Dia da Paz. E o plano do Zin, finalmente... dá certo? Dá errado? Deu alguma coisa? Você também precisa de algo com poder. Tá. De aproveitar a energia escura do espaço. Ah não! O Minialce! Jesus, observem minha vitória! O Zin consegue realizar seu plano de transportar o planeta Terra para a rota do Império Irken. Mas com um detalhe, com esse teletransporte ele criou um buraco Florpus, que é basicamente um buraco negro que suga tudo e cria realidades alternativas. O Zin revela que mandou o pai do Jib para uma prisão intergaláctica. Então ele e a Gas precisam ir resgatá-lo na nave da Tech, uma invasora Irken que foi apresentada nesses episódios aqui. Eles partem para essa prisão e acham o Professor Membrana. E mesmo estando no espaço com aliens, ele ainda se mantém cético e não acredita no Jib, achando que tudo aquilo é uma alucinação. É engraçado. Pra voltarem à Terra, tem uma sequência que a Gas demonstra suas incríveis habilidades em videogame e pilota a nave da Tech como se fosse Star Fox. Esse filme até tem cenas emotivas, como a morte do pai do Jib. Alô? Ah, não enche! Eu avisei que teriam spoilers! Enfim. Ó, tudo tá conectado. E tirou o som.
ele diz que tem orgulho do filho. São momentos que são raríssimos em Invasorzinho, mas que valem muito nessa história. Mas depois de uma perseguição iradíssima entre o Gibi e o Zin, o professor Membrana retorna. Isso não é cientificamente possível! Não é cientificamente possível! Não tinha como fugir daquela morte mesmo. Mas olha, o tom do filme, assim como o da série, é extremamente nonsense. Cada parte da narrativa é exagerada. O Gibi cai de um planeta até a Terra e não recebe um arranhão. É normal isso em Invasorzinho. E funciona. É um cartoon, tá? É um cartoon. Mas sinceramente, a parte mais emocionante desse filme é a derrocada do Zin, quando o Clembrana... Tem esse personagem, né? Bom, o Zin fez um clone mal feito do Professor Membrana, que realmente acha que é o pai do Gibi da Gas. E ele aparentemente faz um péssimo mingau. Ele faz o melhor Da Gas. E ele é um clone mal feito do Professor Membrana, que realmente acha que é o pai do Gibi da Gas. E ele aparentemente faz um péssimo mingau. Ele faz o melhor mingau que eu já comi na minha vida! O Clembrana chorando é ouro puro. Ele captura o Zin, então as crianças do mundo precisam unir as mãos novamente para o planeta ser transportado de volta ao sistema solar, sem passar pelo Florpus. Mas é claro que o filme não perderia a oportunidade de mostrar um monte de realidades alternativas em diferentes traços e estilos de arte visual. É uma cena realmente maravilhosa. Tem até os personagens como bonecos. É muito da hora. E quanto ao Império Irken, eles são sugados pro Florpus e são mostrados uma realidade infernal. É uma cena maravilhosa. O filme finaliza com o status quo basicamente restabelecido. Não é um final, arcos não são fechados. É basicamente um episódio de Invasorzinho de 1 hora. Isso não é ruim, principalmente levando em conta o escopo cinematográfico do filme, os visuais e, claro, que Invasorzinho continuou nas HQs até 2021, ainda lançando coletâneos dos quadrinhos até 2023. Não sabemos se Invasorzinho pode vir a retornar nos quadrinhos algum dia no futuro, mas há sempre esperanças. Denis, esse é o mesmo consumidor do Mercado Livre. Essa piadinha se vier propaganda. Eu sempre faço essa piadinha. Nossa senhora. Tô cansado, cara. Tô cansadinho. Mas seguindo. Travou pra ajudar. Eu saí que vai voltar. Nossa, o jeito que meu cara travou. Agora tá de volta. Ó. Voz. E antes de continuar pro último revival, eu quero fazer menção honrosa para alguns desenhos de forma rápida. Danny Phantom, outro desenho criado pelo Butch Hartman, que foi exibido entre 2000... Eu só conheço que tinha um joguinho na Nickelodeon, tinha um jogo que não era oficial, não, que era Super Brawl. E nesse jogo tinha um outro personagem, um deles dessa daí. 4 de 2007, e conta a história de um adolescente com poderes de fantasma que derrota fantasmas. É um super-herói com poderes vindos do sobrenatural, do oculto. Esse desenho não foi trazido de volta como filme ou série, mas teve um retorno humilde nas HQs. A primeira, a Glitch in Time, lançada em julho de 2023. E a segunda, Fair Game, lançado em novembro de 2025. Os quadrinhos não tiveram o Butch Hartman na equipe criativa e se passam logo depois do final da série. O interessante é que a série ter sido continuada nos quadrinhos não anula a possibilidade do desenho voltar como obra audiovisual algum dia. Afinal, Invasorzinho foi justamente um retorno nas HQs como um teste para o filme acontecer. A autora dessas graphic novels tem planos para mais 2 livros, mas tudo depende das vendas do segundo livro. Eu não diria que Eu nem vi tanto nem Avatar, nem isso daí também, nunca fui assistir. Avatar Lenda de Aang teve um revival propriamente dito, até porque a série É mais spin-off, né? Que você falou que eu tô pensando que ele corra. e nunca parou exatamente. Avatar é uma série fantástica sobre o mundo
dividido entre 4 nações elementais. Aang é o Avatar, o único capaz de dominar todos os elementos: água, terra, fogo e ar. A série foi exibida entre 2005 e 2008. Já em 2012, fizeram uma série continuação de Avatar, chamada A Lenda de Korra, que é a nova encarnação do Avatar. E de 2012 a 2022, tiveram os quadrinhos, que fazem parte do canon do desenho, dando sequência tanto à história de A Lenda de Aang, quanto de A Lenda de Korra. E claro, o Avatar agora tem série live action na Netflix, e tem jogo, e tem livros, teve um filme horrível do Shyamalan. Mas se você desconsiderar essas outras mídias, tem 2 novos projetos de Avatar, do próprio Avatar Studios, que estão para ser lançados nos próximos tempos. O primeiro é o filme animado A Lenda de Aang, o Último Mestre do Ar, que deve ser lançado em outubro de 2026, e vai apresentar os personagens originais de Avatar já adultos, embarcando numa jornada para impedir a extinção de sua cultura. O filme ia ser lançado nos cinemas, mas a Paramount deu para trás, e fez a péssima escolha de lançá-lo diretamente na Paramount Plus. Vai ser um lançamento preguiçoso, infelizmente. E o segundo projeto é Avatar Seven Havens, uma série que se passa depois de A Lenda de Korra e conta a história de uma nova Avatar chamada Pavi, em um mundo onde ser o Avatar não significa mais ser o salvador pro povo, e sim o destruidor da humanidade. É um plot Lembra aquele lá do King Kong com o Godzilla? muito da hora, de verdade. Realmente, a nostalgia está mais forte do que nunca. A cada dia que passa, revivals de antigas obras e marcas são mais requisitados. Inclusive, os fãs quererem que um desenho volte, tenha um reboot, um revival ou algo do tipo, é basicamente o plot do próximo filme. Uou! Eu tinha que fechar esse primeiro episódio do De Volta para o Cartoon com esse desenho, e tem várias razões pra isso. A verdade é que eu sempre quis falar de Roku numa palavra de Netuno, a série ao lado. É muito engraçado essa cena deles fazendo protesto assim, pô. Mas eu nunca tive a oportunidade, eu já tentei algumas vezes, e fazia total sentido, afinal, essa foi a série animada que o Steven Hillenburg trabalhou antes de criar Bob Esponja. Vocês entendem como tá tudo conectado? A pessoa que criou Bob Esponja trabalhou em A Vida Moderna de Roku, os atores de Bob Esponja, Tom Kenny, Mr. Lawrence, estavam em Roku. Até o Derek Drymon trabalhou em Roku, ele é um dos grandes artistas por trás das primeiras temporadas de Bob Esponja, e foi inclusive diretor do filme mais recente. A Vida Moderna de Roku é um desenho de 1993, criado por Joe Murray, e foi o 4º Nicktoon a ser apresentado na Nickelodeon. O desenho, apesar de ter sido concebido para crianças, falava a respeito da vida de um adulto nos anos 90, e era recheado de sátiras e críticas sociais, sendo exploradas A própria abertura é uma crítica, né? de forma exageradíssima. Essas situações exageradas eram vividas por Roku, um wallaby, um marsupial parecido com um canguru, e também pelos seus amigos, Vacão, um bovino, e Felisberto, uma tartaruga. O desenho era composto por episódios do Roku vivendo seu dia a dia, tentando simplesmente passar por circunstâncias que normalmente seriam tranquilas, mas que sempre são levadas ao limite. Tudo se torna um grande conflito em A Vida Moderna de Roku, e essa é a graça do desenho. O roteiro é muito inteligente e usa convenções do cotidiano para fazer piadas. Numa viagem de avião, as refeições vêm em pouca quantidade, suas malas podem ser extraviadas, as turbulências são assustadoras. Ir pro cinema é ter que lidar com preços caríssimos, bebês chorando, Esse episódio é um dos melhores que tem, gosto muito. trailers de sequências ruins de filmes. Até nos anos 90 isso já era um problema. Pois é, Roku era massa, mas a produção do desenho era bem estressante, principalmente pro seu criador, Joe Murray. O desgaste era grande, e após a 3ª temporada, ele deixou a série, e o comando da temporada seguinte ficou a cargo do Steven Hillenburg. Joe Murray até encorajou a Nickelodeon a continuar a série sem ele, mas após a 4ª temporada, em 1996, a Nick cancelou o desenho. Em 1994, o Roku teve até um jogo lançado para Super Nintendo, Spunky's Dangerous Day, que é um game bem chatinho e difícil, no qual você precisa ajudar o cachorro do Roku, o Spunky, a chegar no final da fase. É literalmente isso o jogo todo, vários obstáculos, vários inimigos atrapalhando, e o Spunk sem ajudar também, sempre caindo em momentos inoportunos. Quem sabe fosse um bom minigame, mas não, é o jogo inteiro isso.
Não! Só isso. Não! Cachorro! Vai. Não! Não! Ai, é insuportável! Nossa. Bom, mas após o cancelamento do desenho, ficamos 20 anos sem ter nada de novo de A Vida Moderna de Roku. Isso até 2017, quando começaram a lançar HQs do desenho pela Boom Studios, ou Kabum. Em 1994, também tivemos quadrinhos de Roku, estes sendo lançados pela própria Marvel. Mas eles duraram somente 7 edições, então não dá pra considerar o Roku um dos Vingadores. Os quadrinhos de Roku pela Kabum também duraram pouco, tendo tido somente 8 edições, que foram compiladas posteriormente nesses 2 volumes. E essas HQs contam histórias episódicas, iniciando em um arco em que o Roku é demitido da grande corporação Conglomerado. Esse plot da demissão até lembra bastante o episódio Enlatados, da primeira temporada da série, em que o Roku precisa procurar por vários empregos diferentes. No quadrinho, o Roku é até mesmo contratado por um demônio do inferno pra fazer, sei lá o que, mas por um pagamento decente. Só que ele perde sua alma no processo e só a receberia de volta caso fosse demitido. A HQ começa assim, mas vai se desdobrando para outras histórias, como a do vizinho do Roku, o Sr. Cabeção, que acha que sua esposa o deixou e precisa da ajuda do Roku. As histórias são bem parecidas com a série original do Roku, não só em questão de arte, mas de escrita também. Imagine que são histórias antigas, mas pensadas com a mente de hoje, ou no caso, de 2017. Esses compilados também contêm histórias curtas ao final, feitas por artistas variados, e sempre contando algo diferente. Mas além dessas 8 edições de A Vida Moderna de Roku, a Kabum também lançou Roku's Modern Afterlife, ou, na tradução livre, o Pós-Vida Moderno de Roku, que são 4 Ele morreu? edições que foram compiladas nesse volume único. Se você precisa de dicas pra fazer live streams na Twitch, veja o tutorial que o Vacão faz nessa HQ. Falando sério, essas HQs só provam que Roku poderia funcionar como um desenho episódico mostrando a vida moderna atual do mundo. Com tantas críticas bem fundamentadas que tem nesse desenho, acredito que é algo necessário. Mas outros desenhos que vieram depois de Roku já fizeram o papel que Roku faria se nunca tivesse sido encerrado, ou se tivesse retornado nos dias de hoje como série mesmo e não filme. Mas essa HQ apresentou uma narrativa bem legal, que vai de apocalipse zumbi até uma missão pra destruir a internet. Agora, algo que dá pra perceber nesse quadrinho é que ele é praticamente um soft reboot. Além de estar no mundo mais moderno, ele não leva em consideração alguns acontecimentos da série original, como o casamento do Felisberto e da Doutora Hudson, e até mesmo o fato deles terem tido filhos juntos. Eu sei que A Vida Moderna de Roku é uma série bem maluca, mas são justamente os filhos do Felisberto e da Doutora Hudson que levam a casa do Roku pro espaço no último episódio. E é dessa forma que o filme da Netflix começa, com os protagonistas no espaço. Nesse caso, as HQs não fazem parte de nenhuma cronologia oficial, são apenas mais histórias do desenho, só que nos dias atuais, sem se ater muito ao cânone da série de 90. Mas sobre o filme da Netflix, Volta ao Lar, a gente já tem a entender que fim sucedeu os filhos do Felisberto, mas essa parte da lore é interrompida logo no início do filme, então só os vemos bem no final do filme. Nesse filme, Roku, Vacão, Felisberto e Spunk passaram 20 anos no espaço. Tudo o que eles fizeram nesse tempo foi assistir ao desenho Os Cabeçudos, que inclusive tá numa fita VHS laranja, assim como as fitas dos Nicktoons. Esse desenho, Os Cabeçudos, foi apresentado na série original do Roku em episódios especiais fantásticos, como Não Tenho Filho, da segunda temporada, e Frios Malucos, da terceira temporada, que falavam bastante sobre a produção de um desenho animado, além de relações de família, já que o criador do desenho, Ralph Cabeção, fez os cabeçudos baseados em seus pais, os vizinhos do Roku. Quando o Roku e seus amigos finalmente conseguem retornar à Terra, eles não têm que lidar somente com o mundo tecnológico do século XXI, mas também com o cancelamento do seu desenho favorito. O Vacão e o Felisberto vão
se adaptando à nova realidade, mas é o Roku, como sempre, que não consegue aceitar essas mudanças. Enquanto o Roku descobre o cancelamento do seu programa favorito, a maior corporação da cidade, o conglomerado, entra em falência por causa de um erro de contas do Sr. Cabeção, que na verdade é culpa do pouso do foguete do Roku. Quando o Roku fala pro Sr. Cabeção da possibilidade de ganhar muito dinheiro trazendo o desenho dos cabeçudos de volta, o Sr. Cabeção planeja convencer o conglomerado a produzir o desenho. O Roku demonstra desde o início não ter interesse em ser produtor do desenho ou coisa do tipo. Ele só quer que o desenho volte para que ele possa sentar no sofá e assistir na TV, como um fã mesmo. O CEO do conglomerado, o emelecado Senhor do Pet, que é um dos clássicos personagens da série original, decide que o ideal é fazer o desenho de forma digital, barata e automática, praticamente usando IA mesmo. A crítica é clara, e o Roku sabe que essa não é a forma certa de fazer um desenho. Então, para fazer direito, ele quer encontrar o filho dos cabeções e trazê-lo de volta à produção. Após uma busca desenfreada pelo mundo e espaço sideral, Napoleão acharam lá, mano. Eles finalmente encontram no meio do deserto o carrinho de picolés de Rachel Cabeção. Não sou mais o Ralph. Sou Rachel. Uau, legal! Isso é incrível! Bem o que a gente tá esperando! Vocês entendem como esse desenho é necessário? Bom, encontrando a Rachel, tudo se encaminha pro episódio especial dos cabeçudos ser feito. Só que o seu cabeção não aceita a mudança da Rachel, até utilizando a frase que ele já tinha falado na série original. Eu não tenho filha! Eu não tenho filha! Rachel, apesar de decepcionada, faz a animação de qualquer forma e sozinha, mas tudo como uma forma de homenagear um momento feliz de sua vida e abrir a mente de seu pai. O filme do Roku é justamente sobre mudança, sobre os personagens não conseguindo aceitar isso, que coisas fiquem diferentes, que desenhos sejam cancelados, que o mundo siga em frente e que pessoas mudem. Ao final do filme, o Sr. Cabeção e o Roku assistem ao especial dos cabeçudos da Rachel. E por incrível que pareça ou não, quem fica mais decepcionado no final é o maior fã do desenho, o Roku. Rachel adicionou um novo protagonista ao desenho, o bebê cabeçudo. E uma cena em família faz com que o Sr. Cabeção se emocione e aceite a Rachel. Só que ainda assim, o Roku fica frustrado. Ele não queria essas mudanças no desenho. Ele não queria esse bebê, ele não queria reboot, soft reboot. O engraçado, mano, porque é muito isso, mano. Você pode fazer qualquer coisa, vai ter gente que vai reclamar, você muda. As pessoas que gostavam começam a odiar, e vai ter sempre as pessoas que vão odiar de qualquer jeito. Ele queria o mesmo desenho que ele via 20 anos antes, exatamente como era. Inclusive, satiriza muito. Cara, isso é muito foda, porque é muito difícil você querer... Os Bob Esponja, não, antes era uma coisa muito diferente que hoje em dia. Não tem como voltar atrás, porque os tempos mudam. Talvez de jeito bom, de jeito ruim, mas sempre tenta manter atualizado do que hoje em dia, querendo ou não. Os fãs de desenhos animados, incluindo os de Padrinhos Mágicos. Ao final do filme, o Roku aceita essas mudanças, pois apesar do passado ter deixado uma marca, criado o seu desenho favorito de uma forma específica, e o mundo como um todo ser outro, abraçar o presente e o que o futuro nos aguarda é a melhor opção. E saber lidar com essas mudanças, por mais complexas e definitivas que elas possam ser, não é somente aceitar o mundo com uma nova perspectiva, mas aceitar que você pode mudar também. Legal. Ah, pessoal, esse vídeo não foi feito com a intenção de ser tão longo, eu peço perdão por isso. Então, tranquilo, cara, é bom demais. Para não gastar mais o seu tempo, eu vou apenas dizer obrigado por terem assistido até aqui. Isso significa muito pra mim, vocês não sabem o quanto. E eu espero que tenham gostado deste e que gostem nos próximos episódios do De Volta para o Cartoon também. Um fortíssimo abraço e até... O quê? O quê? Não! Ih, rapaz. Então acaba por aqui essas duas partes de hack meus, e é isso, valeu, falei, fui!